Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, esse Deus maravilhoso que nos concede mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos a Sua palavra, que nos dá força na caminhada para vencermos, estarmos ligados na palavra dEle, essa palavra que é viva e eficaz. Que a graça e a paz desse Deus seja com você. Deixe uma mensagem em seu coração, se encontra aqui no capítulo 2 do livro do Evangelho de João. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E, tendo feito uma zorralha de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Glória a Deus por essa palavra. Aqui, essa palavra é conhecida de todos. Jesus purificando o templo. Estava próximo à Páscoa e Jesus subiu a Jerusalém. E quando ele chegou ali no templo, ele ficou nervoso com a situação que estava. O povo estava vendendo bois, ovelhas, pombos, assentados no templo, fazendo a casa de Deus casa de comércio. Em nenhum lugar se viu Jesus tão irado a ponto de ele ter feito um chicote para poder espalhar aquele povo. Então a gente pode meditar o quanto Deus tem zelo pela tua casa. Aqui os discípulos até se lembraram da palavra que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Hoje não tem sido diferente. Quantos têm feito da casa de Deus casa de comércio? Então uma palavra está aí para que a gente fique atento, para que a gente não caia nessas transgressões e a gente não esteja em concordância com essas transgressões, porque Deus não muda, Ele continua o mesmo. Precisamos estar olhando para a palavra dele não muda. Vamos buscar estar firmados na palavra, edificados nela. Se você vê isso onde você congrega, não aceite, não fique fazendo parte dessas mesas, porque a ira de Deus permanece sobre essas coisas. Jesus ensinou a limpar. Ele disse: purificai, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então a casa de Deus é para ser casa de oração. A casa de Deus é para ser o lugar apropriado, tirado para o uso exclusivo da adoração a Deus. Não devemos fazer da casa de Deus lugar de comércio, ponto de comércio, criar coisas para vender, fazer barraquinhas. Deus não se agrada dessas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não se achar em desobediência, porque a reta justiça da palavra de Deus é a que nós devemos sempre buscar. Se a palavra de Deus diz uma coisa, que tem que ser assim, a reta justiça, e a gente faz o contrário, o inimigo consegue achar brecha. E o inimigo achando brecha, ele rouba a nossa bênção. E Deus se ira e se afasta, e o inimigo ganha o campo. Então a palavra de Deus está aí, a reta justiça, para que todos nós andemos nela. Não vamos estar concordando com essas coisas. Se você vê isso, não concorde, se afaste, se for possível, afaste, porque muitas vezes a gente vai falar a verdade, a gente é como chato. A gente é o chato, a gente é o enjoado, não tem problema, mas a palavra de Deus, a reta justiça da palavra de Deus, ela não muda. E Deus vai julgar todas as coisas, então nós precisamos estar enquadrados na palavra de Deus como ela é. Se Jesus aqui ensinou que não deveriam vender e fazer a casa de meu pai casa de venda, como que hoje está livre? A palavra de Deus não muda, a reta justiça está aí. Então nós precisamos limpar a casa de Deus a cada dia, ter zelo pelas coisas de Deus, aquele
rei que usou das coisas de aquele rei que morreu na mesma noite, que usou as coisas do templo que foi trago ali quando eles levaram cativo aquele povo de Jerusalém. Eles levaram as coisas do templo. E na noite que ele deu a festa e usou aquelas coisas do templo, apareceu aquela mão e escreveu na parede a sua sentença. Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Naquela mesma noite o rei morreu. Ali Daniel trouxe aquela interpretação, porque aquele rei mexeu onde não podia. Então as coisas de Deus são sagradas, as coisas de Deus são puras. A gente não pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. As coisas de Deus são separadas. Aquilo que é do templo, aquilo que é de Deus, tem que ser separado para as coisas de Deus, não pode ser misturado com o mundo. Empresta para o mundo. A igreja tem certas coisas, empresta para o mundo. Vai ter uma farra mundana, vai ter uma festa mundana, pega as coisas da igreja, leva para o mundo, leva para a Babilônia. Empresta para a Babilônia, tem aquela comunhão. Deus não se agrada. Então as coisas de Deus têm que ser separadas, são santas. Aquele rei de Babilônia pegou as suas coisas, as coisas do templo e usou a vida, custou a vida dele. Aquela mesma noite ele morreu. Está escrito lá no livro de Daniel. Então você pode ler e conferir. Então não vamos brincar com as coisas de Deus, porque Deus aqui ele ficou irado. Ele, a ponto dele fazer um chicote e sair esparramando todas as coisas, derrubando tudo, espalhou o dinheiro, derrubou as mesas e foi batendo chicote e limpando a sua casa com ira. Ele não mudou, ele é o mesmo. Então vamos tomar cuidado para que a gente não esteja compartilhando com o mundo as coisas de Deus, as coisas do templo de Deus, aquilo que é de Deus, não fazer a casa de Deus comércio, não compartilhar com o mundo, tem que ser separado, as coisas de Deus são sagradas. A gente fica assim, pode pensar, o que que tem? Pega as coisas do templo ali, empresta para fazer uma festa mundana, empresta para fazer uma farra, empresta para fazer são tantas coisas que vêm, não, as coisas, a gente precisa colocar, não, as coisas do templo não se empresta, Deus não se agrada. A palavra fala, Deus não se agrada que a gente faça essas coisas. Então a casa de Deus é casa separada, não para comércio, tomar cuidado com o comércio dentro da igreja, tomar cuidado com o comércio dos redores da igreja. Então Deus, ele gosta das coisas dele com zelo, quer fazer essas coisas, tem um lugar especial para fazer, e a casa de Deus fica ali para adoração. E também o templo, a gente pode trazer para os nossos dias o nosso templo interior, né? Jesus manda a gente purificar o templo interior. A maior purificação é o templo interior. Nós precisamos estar com o nosso coração limpo, puro na presença de Deus, transformado, edificado em Deus, purificar cada dia das más obras. A carne para nada presta, mas o Espírito vivifica. Então Jesus nos ensina a limpar também o templo interior. Essa mensagem pode nos trazer essa reflexão de limpar de toda impureza, toda imundície, toda malícia, toda maldade, toda inveja, toda peleja, engano, mentira, ódio, toda raiz de amargura. Limparmos cada dia da prostituição, do adultério, lascívia, fornicação, todos esses pecados que procedem de dentro. Eles começam de dentro. A palavra de Deus fala que o que contamina o homem é aquilo que está por dentro. Então é do interior do coração do homem que sai todas as imundícias, todas as sujeiras. Então vamos também olhar para o nosso templo interior, que é onde Deus habita. Deus disse que nós somos templo do Espírito Santo. Então que esse templo esteja limpo na presença de Deus, purificado a cada dia, transformado, edificado em Jesus. Porque aqui, quando os judeus perguntaram
com que autoridade que ele tinha para fazer aquelas coisas. Ele disse que ele derrubaria aquele templo e o construiria em 3 dias. E ali ele falava do templo do seu corpo. E os judeus não entenderam que ele estava falando do seu corpo. Eles disseram, em 40 anos foi construído esse templo e tu reconstruirás em 3 dias? Então Jesus também está falando do templo do seu corpo. Então nós podemos meditar essa palavra como sendo o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, o nosso interior, que seja limpo em Jesus, que seja purificado. Não adianta nada a gente fazer todas as coisas da palavra de Deus, preocupa com o templo, a casa, a morada de Deus, terrena, física, e esquecemos do nosso templo físico interior. Então, nosso interior, nossa alma, a gente precisa estar limpo, lavado no sangue de Jesus, purificado. Que essa mensagem seja para reflexão e para nós olharmos para ela todos os dias. A palavra de Deus está aí, ela é o nosso caminho a seguir para que nós possamos andar em retidão e justiça da palavra de Deus. Que assim o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém.